Muito bem, então vamos começar falando aí da cinética química, né? A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade e o mecanismo das reações químicas. Tá? Olha, principalmente estuda a velocidade, tá certo? Principalmente estuda a velocidade. Mas para a gente entender a velocidade, a gente tem que entender um pouquinho do mecanismo de reação química. Nós não vamos aprofundar demais na questão de mecanismo de reação química, mas uma noção de mecanismo vocês têm que ter, tá? Então, cinética, estudo da velocidade das reações químicas. E para entender velocidade, estudar um pouquinho do mecanismo, como que a reação química acontece. Bom, primeiro conceito que tem é o conceito de velocidade média de uma reação química. Tá? Velocidade média de uma reação química. Então, peguei uma reação química aí, tá? Que é a reação do carbureto de cálcio com a água, tá certo? Então, nós temos aqui ó, o carbureto de cálcio, o pessoal chama também de carbeto de cálcio, CaC2, reage com água, forma hidróxido de cálcio e forma etino. C2H2 é o etino, CH tripla CH, né? É o etino, chamado também de acetileno, tá certo? Chamado também de acetileno, né? Então, esse aqui é o etino, nosso conhecido gás acetileno, tá? E esse sujeito, então, aqui é o carbureto de cálcio ou carbeto de cálcio, tá? Muito bem, isso é uma reação manjada dentro da química, tá? Inclusive, escolhi ela aqui para apresentar essa reação para vocês, né? E aí nós vamos estudar a velocidade média da reação química a partir dessa reação aí, tá? Então, olha aqui, imagina que você coloca lá uma certa quantidade de carbeto de cálcio dentro da água, certo? Produz o hidróxido de cálcio e o etino. E você vai medindo a massa de etino produzida. Você vai medindo a massa de etino produzida. Então, no instante zero, tá? No instante zero, não tem nada de etino, certo? Daí a 5 minutos, eu já tenho 40 gramas de etino. 10 minutos, eu já tenho 70 gramas de etino. Quer dizer, somou 30. Tá? Somou 30. Eu tinha zero, passei para 40, somou mais 30, passou para 70. Tá? Aos 15 minutos eu tenho 90, aos 20 minutos eu tenho 100, aos 25 minutos eu tenho 100. Então, espera aí. A reação acabou aos 20 minutos. Né? A reação acabou aos 20 minutos. Por quê? Porque nos 25 minutos a quantidade de etino não alterou. Tá? Então, essa reação foi do 0 aos 20 minutos. Tá certo? É o tempo que ele foi produzindo etino, né? Foi produzindo etino. Então, produziu 40 gramas, depois produziu 30, depois produziu 20, depois produziu 10, aí acabou. Tá certo? Parou a reação química aos 20 minutos, porque não acrescentou, né, mais etino aí. Então, acabou a reação química. Tá? Por que acabou a reação química? Às vezes acabou o reagente, né? Mas provável que o reagente tenha acabado. Qualquer um dos dois reagentes, o carbeto de cálcio ou então a água. Qualquer um dos dois que acabar, a reação para, né? A reação interrompe. Muito bem. Velocidade média de uma reação, nós vamos chamar de VM, tá? É igual na física. Velocidade média na física. Lá na física, o que é a velocidade média de um carro, por exemplo? É a variação, né, do espaço percorrido, certo? Pela variação do tempo. Né? A variação do espaço percorrido, o espaço total percorrido, pela variação do tempo. Então, aqui na química, velocidade média vai ser a variação da quantidade de reagente ou a variação da quantidade de produto. Ora, no caso aqui, né? No caso aqui, eu estou fornecendo para vocês o acetileno é um produto dessa reação aqui. Né? Então, nesse caso, é a variação da quantidade de produto pela variação do tempo. Tá? Porém, não se esqueçam que tem um negócio chamado estequiometria. Né? Tem um negócio chamado estequiometria.
E eles poderiam perguntar para você de quanto carbureto de cálcio foi consumido, né? Porque eu posso fazer uma estequiometria direta aqui, né? Tantos gramas de etino, né? Acha a massa dele aí, ó, corresponde a tantos gramas de carbureto de cálcio. 100 gramas de etino corresponde a X. Né? Eu poderia jogar estequiometria aí no meio, poderia misturar com estequiometria. Lembra quando vocês aprenderam estequiometria que eu falei o seguinte, olha, daqui para frente sempre vai aparecer estequiometria. Né? Estequiometria ela não vai te abandonar, certo? Bom, mas então aqui está tranquilo. Variação da quantidade de produto pela variação do tempo. Então, se eu peço para você, qual que é a velocidade média? De 0 a 20 minutos? De 0 a 20 minutos, porque 25 a reação já acabou, né? Já acabou, ela para nos 20. Então, aqui, ó, é a variação da quantidade de etino de 0 até 20 minutos. Quer dizer, estava com 0, foi para 100. Então, 100 gramas, né? O quanto que aumentou o etino, dividido pela variação do tempo, que são 20 minutos. Né? Então, a variação da quantidade de produto, 100 gramas, variação do tempo, 20 minutos, 100 dividido por 25 gramas por minuto. 5 gramas por minuto. Olha a unidade de velocidade aqui. Ó. Nesse caso, grama por minuto. Ramon, podia ser outra unidade de velocidade? Claro. Grama por segundo, miligrama por segundo, mol por minuto, mol por hora. Tá? Podia ser qualquer unidade dessas, que seja medida da quantidade de produto ou reagente e medida de tempo. Tá? Agora, não vai fazer igual um aluno já fez em prova minha, né? Que eu falei com eles, olha, antes da prova, entreguei as provinhas e falei com o pessoal, né? Não esqueça de colocar a unidade, tá certo? Aí o aluno vai e me coloca lá a velocidade da reação em quilômetro por hora, né? Aí não, né? Velocidade da reação em quilômetro por hora, não, pelo amor de Deus, tá certo? Grama por minuto aí no caso, tá certo? Então, foram produzidos 5 gramas de acetileno por minuto, né? 5 gramas de acetileno por minuto. Então, essa é a velocidade média da reação. Mas tem um detalhe. Eu peguei de 0 a 20. E se eu pegasse de 0 a 10? Então, está aqui, ó, velocidade média de 0 a 10 minutos. Então, ó, saiu do 0, foi para 70. Variou 70 o produto. Em 10 minutos, dividido por 10 minutos, deu uma velocidade média de 7 gramas por minuto. Tá? Mas eu podia pegar um outro trecho, Ramon? Pode, claro, à vontade, você escolhe o trecho. Vou pegar aqui ó, dos 10 aos 20. Vou pegar dos 10 aos 20. Então, nos 10 tinha 70. Nos 20 tem 100 gramas. Então, variou 30. Em 10 minutos, 3 gramas por minuto. Agora, é claro que eu não escolhi isso aqui ao acaso. Tá? Eu tinha um objetivo aqui. Qual que era o meu objetivo aqui? Que vocês percebessem o seguinte. Primeira metade da reação. Do 0 até os 10. A velocidade foi 7 gramas por minuto. Quer dizer, por minuto formou 7 gramas de etino, acetileno. E a segunda metade da reação. A segunda metade da reação. Dos 10 até os 20. Né? Do 0 até os 10, dos 10 até os 20. A velocidade caiu para 3 gramas por minuto. E isso, gente, é o que acontece na maioria das reações químicas. Tá? Então, tem um lembretezinho aí embaixo. Na maioria das reações químicas, ocorre diminuição da velocidade com o passar do tempo. Maioria das reações químicas. Certo? Ah, bom, mas tem exceção? Claro, se eu coloquei maioria, porque tem exceção. Né? Tem exceção. Por exemplo, você vai queimar uma vela. Tá? Uma vela comum. Tá? Não vai pegar a vela piramidal, sei lá, cônica, nem nada desse tipo, não. Vela comum, aquele cilindro lá de
de cera, o pavio, tarará, tarará, né? A vela queima com velocidade constante. É uma reação química, né? A queima ali da parafina, né? Do pavio também. Ela ocorre com velocidade constante. Tá? A chama do gás de cozinha. Se você não estiver mexendo ali no botão ali para aumentar o gás, diminuir o gás, fica queimando com velocidade constante. Tá certo? A queima da gasolina no carro, né? Se você está no plano, tá certo? Você está no plano, aceleração ali constante, tá certo? Aceleração não, desculpa, velocidade ali constante, né? A queima da gasolina ali é constante. Na verdade, você tem uma aceleração, porque tem uma perda do atrito, que é a coisa toda, né? Se você não acelerar, o carro para. Então, ali você vai com velocidade constante do carro e da reação. Tá? E tem algumas reações que aumentam a velocidade com o passar do tempo. Né? Aquela história, você pega lá um pedaço de papel, vou tocar fogo no papel. Aí você toca fogo aqui na pontinha, tá certo? No início é lento, né? No início é um foguinho que só na pontinha. Daí a pouco dá uma chama enorme. E se você bobear, você queima a mão. Né? Então, tem casos que a velocidade aumenta, tem casos que a velocidade é constante, mas a maioria das reações químicas é desse jeito aí, a velocidade diminui com o passar do tempo. Tá? Então, isso aí dado uma tabela. Tá certo? Isso aí dado uma tabela. Agora, ele pode te dar um gráfico. Tá certo? Ele pode te dar um gráfico. Tá? Então, olha aqui o gráfico. No eixo Y, eu coloquei quantos gramas de acetileno. No eixo X, eu coloquei o tempo. Certo? Então, gente, ó, qual a massa de acetileno em função do tempo? Lembra da matemática? Y, tá? Lembra da matemática? Não esquece isso, não, tá? Y é função de X. Tá? Quer dizer, quantos gramas de C2H2 eu tenho é uma função do tempo. Quanto mais tempo, mais C2H2. Até uma hora que estabiliza aí, porque acabou a reação. É verdade? Então, eu peguei aqueles dados, joguei nesse gráfico. São aqueles mesmos dados, tá? Joguei nesse gráfico aí. Então, no tempo 0, eu tenho 0, né? No tempo 5, eu tenho 40. No tempo 10, eu tenho 70. No tempo 15, eu tenho 90. No tempo 20, eu tenho 100. No tempo 25, eu tenho 100. Certo? Bom, o que é velocidade média mesmo? Variação da quantidade de reagente ou produto pela variação do tempo. Né? Ué, cadê a variação da quantidade do produto, no caso? Né? É a variação do eixo Y. É a variação do eixo Y. É delta Y. A variação da quantidade de produto é a variação no eixo Y, delta Y. E a variação do tempo é o delta X. Então, velocidade média é delta Y sobre delta X. Delta Y sobre delta X. Tá? Bom, e aí, delta Y sobre delta X, na matemática, certo? É a tangente do ângulo alfa. Tá certo? É a tangente do ângulo alfa. Espera aí, Ramon, não entendi, não. Agora misturou o negócio aqui, entrou uma tangente aí no meio, eu já assustei. Calma, olha só. Vamos pegar esse ponto aqui, para facilitar, tá? Vamos pegar esse ponto aqui, certo? Pegar esse ponto. Você traça uma reta tangente a ele, ó. Tracei aqui, ó. Uma reta tangente, tá? Pega uma reta paralela ao eixo X e sobe aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, você tem uma paralela ao eixo X e você tem a tangente nesse ponto aqui. Então, aqui tem um ângulo. Aqui tem um ângulo. Tá? Se você for usar da boa matemática, você tem aqui um triângulo retângulo. Você tem aqui um triângulo retângulo. Então, eu vou puxar um pouquinho da trigonometria de vocês. Tá? O que é tangente desse ângulo alfa? É o cateto oposto, que é esse azul. E o que é esse azul?
é a variação no eixo Y. É a variação no eixo Y, ΔY. Sobre o cateto adjacente, que é esse vermelho, que é a variação do eixo X. Então, a tangente do ângulo alfa é ΔY sobre ΔX. Tá certo? E o que é ΔY sobre ΔX? É a velocidade. A variação da quantidade de produto pela variação do tempo. Tá certo? Pela variação do tempo. Aí agora vocês têm que lembrar o seguinte: nós estamos tratando aí do primeiro quadrante, né? Do primeiro quadrante, né? Do círculo trigonométrico. Nós estamos tratando aí do primeiro quadrante. Tá certo? Então, se a gente está tratando do primeiro quadrante, quanto maior o ângulo, maior a tangente. Quanto menor o ângulo, menor a tangente. Isso é trigonometria básica. Tá certo? Primeiro quadrante do círculo trigonométrico. Tá? Ângulo zero, tangente zero, ângulo 90 graus, tangente infinito. Certo? Ela vai aumentando. 45 graus, tangente igual a 1. Bom, então o que acontece? Se você pega um instante inicial, o instante zero, tá? E você traça a tangente ali, ó, no instante zero, você vai ter o maior ângulo possível. O alfa vai ser o maior possível. Então, quanto maior o ângulo alfa, maior a tangente de alfa. E o que é tangente de alfa mesmo? ΔY sobre ΔX, variação do produto pela variação do tempo, velocidade. Então, nesse momento aqui, ó, vou escrever, tá? Maior ângulo igual a maior tangente, tá certo? Maior velocidade instantânea. Agora não é velocidade média. Agora é velocidade instantânea. Então, no instante inicial, eu tenho a maior velocidade. Aí o ângulo aqui diminuiu, olha só. A tangente deitou um pouquinho, diminuiu o ângulo é um pouco menor, menor a tangente, menor a velocidade. Aqui o ângulo diminuiu mais ainda, tá certo? Diminuiu mais ainda, então aqui, ó, o ângulo está diminuindo, isso significa que diminui a tangente, isso significa que diminuiu a velocidade instantânea. E aqui na frente, ó, nesse trecho aqui, ó, se eu fizer uma tangente aqui nesse último trecho, vai dar ângulo zero. E quando que é tangente de zero? Zero. Quer dizer que a reação acabou, a velocidade é zero. A reação acabou. Então, toma muito cuidado com isso. Tá? Isso se chama inclinação. Inclinação. Na matemática, você tem um gráfico, tá? Inclinação é o ΔY sobre ΔX. Inclinação de um gráfico é ΔY sobre ΔX. Variação do Y pela variação do X. E é a tangente do ângulo. E é a tangente do ângulo. Quer dizer, tudo é a mesma coisa. Tá? Então, na matemática, ΔY sobre ΔX, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, é a tangente do ângulo e chama inclinação. Na química, ΔY sobre ΔX é a variação da quantidade do reagente ou do produto, no caso aí, produto, pela variação do tempo. E é a velocidade. Só que, como eu estou pegando num ponto, eu estou pegando a velocidade num instante, não a velocidade média. Velocidade instantânea. Tá? Velocidade instantânea. Então, muito cuidado com esse gráfico, tá? Porque isso cai de prova e o sujeito te pergunta: onde a velocidade é maior? A velocidade é maior lá no início, tá? Que a inclinação está a maior possível. Quanto maior a inclinação, maior a tangente, maior a velocidade. A inclinação vai diminuindo, a velocidade vai diminuindo. Inclinação zero, velocidade zero. E é uma coisa meio óbvia, né, gente? A maioria das reações começa muito rápido, vai diminuindo a velocidade, até zero, acabou a reação. Tá certo? Beleza?
Então, cuidado com isso aí, tá? Senão vocês entram em pegadinha a respeito disso. Olha com bastante calma, tá? Se ele está te mostrando reagente, se ele está te mostrando produto, né? Eu botei produto, porque produto vai aumentando, é mais fácil de ver. Com reagente, às vezes, fica mais difícil, porque o reagente vai diminuindo, né? O reagente vai diminuindo lá com o passar do tempo, aí você fica um pouquinho mais enrolado. Mas é só você olhar a inclinação. Quando tiver muito inclinado, a velocidade é grande. Quando tiver pouco inclinado, a velocidade foi diminuindo. Tá? Deixa isso aí nos exercícios, a gente pode ver isso aí. Tá? Beleza? Então, isso é velocidade instantânea. Ramon, isso cai muito em prova? Não, não cai muito. E daí o perigo. Porque se não cai muito, você pega uma lista de exercícios, você pega lá 30 exercícios, você não vê nenhum desses aí. Tá? E aí você não pratica. Aí na hora que cai, desastre. Tá? Então, cuidado, tá? Velocidade média, velocidade instantânea. Isso vale para outras coisas também, tá, gente? Não é só na química, não, tá certo? Crescimento de população, variação do número de indivíduos pela variação do tempo. A taxa de crescimento é a mesma coisa, delta Y sobre delta X. É a mesma coisa, tá? Se aplica em várias situações. Muito bem. Falei, então, que a gente tem que saber um pouquinho de mecanismo de reação química. Então, tá aí o modelo manjadíssimo, né? A gente usa esse modelo aí direto, tá? Se você pegar 10 livros de química aí, 11 livros vão dar esse exemplo, né? Que é a reação do gás hidrogênio com vapor de iodo, formando iodeto de hidrogênio, HI, 2HI, certo? Então, tá lá, H2 mais I2 dando 2HI, certo? Bom, equação representativa da reação. Agora aqui o desenho esquemático, né? A molequinha de hidrogênio, tá certo? O hidrogênio é pequenininho, né? Só tem um nível, tá certo? A molécula de iodo é bem maior. Iodo é um átomo bem maior, né? Então, aí ele está no quinto período, ele tem 5 níveis, né? O iodo. Então, a molécula de hidrogênio, estado gasoso, ela está lá movimentando para lá e para cá, a molécula de iodo está movimentando para lá e para cá, uma hora tem a colisão entre elas. Tá? Então, os reagentes colidem, tá certo? Formando, então, um estado chamado complexo ativado, estado de transição, tá? Estado intermediário, tudo a mesma coisa. E aqui vai acontecer um negócio importante, né? A quebra das antigas ligações, lembrando a vocês que toda vez que quebra a ligação, absorve energia, né? Para quebrar as antigas ligações, e a formação das novas ligações libera energia quando forma as novas ligações. Certo? Bom, e aí quebrou as antigas ligações, né? Hidrogênio, hidrogênio aqui quebrou, iodo aqui quebrou, tá certo? E formou a nova ligação, hidrogênio com iodo, hidrogênio com iodo. Formou a nova ligação, tá certo? E aí nós vamos ter as duas moléculas de HI aí, que são os produtos. Então, o mecanismo da reação química basicamente é esse. Eu tenho os reagentes, tem que haver o choque, tem que haver a colisão entre os reagentes. Se eles não encontrarem, não tem jeito de acontecer a reação, não é isso? E a formação dos produtos. Quebra as antigas ligações, forma as novas ligações. Né? Dalton já falava isso na sua teoria atômica. Né? Toda reação química consiste na separação de átomos e na união de átomos. Tá? Eles se separam, depois eles se reorganizam de outra forma. É isso? Dalton já falava isso na sua teoria atômica. Né? 1800 e pouquinho. Então, aí, gente, sai a chamada teoria dos choques ou teoria das colisões. Tá? Ela fala o seguinte: para acontecer uma reação química, nós temos que ter um choque, uma colisão efetiva. Tá? E o que é um choque efetivo? O que é uma colisão efetiva? Um choque efetivo é um choque que forma produtos. É um choque que forma produtos. Tá? Então, quer dizer, aquele choque que deu certo, aquela colisão que deu certo, que levou à formação de produto. Ué, Ramon, mas não é todo choque que forma produto, não? Não. Mas por que não? Por duas condições. Tá? Primeira condição, orientação do choque.
O choque tem que ter uma orientação correta, uma orientação adequada. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, o iodo e o hidrogênio tem que trombar desse jeito, tá? Desse jeitinho que está aqui, ó. O hidrogênio vai ligar no iodo, o hidrogênio vai ligar no outro iodo, vai sair os produtos. Se eles trombarem desse jeito aqui, ó, não vai formar o produto. Ou, pelo menos, não vai formar o produto correto que deveria ser formado. Tá? Então, tem que ter uma orientação. Tá? O choque tem que ter uma orientação. Se ele não tiver na orientação correta, não tem jeito. Ramon, tem jeito de eu mexer nessa orientação? Olha, não tem muito jeito, não. Tá? Isso aí é uma questão de probabilidade, né? A forma que vai colidir. É claro que moléculas menores, iguais a essas aí, é mais provável que elas colidam da maneira correta. Agora, se você imaginar duas moléculas enormes, tá? Pentanona, tá certo? Que é uma cetona lá de 5 carbono, né? Com uma outra molécula grande aí, e elas têm que trombar exatamente numa determinada orientação. É mais difícil de acontecer. Então, se as moléculas são muito grandes, a orientação é difícil, a reação tende a ser uma reação mais lenta. Mas essa aí é uma orientação tranquila, muitos choques vão acontecer assim, um bom percentual dos choques vai ser orientado, a velocidade da reação vai ser fácil, vai ser boa. Tá? Agora, outra coisa é energia. Outra coisa é energia. Então, a colisão, olha aqui, ó, ela tem que acontecer com alta energia. Com baixa energia não adianta, mesmo que esteja na orientação correta. Tá? Se a molécula vem lá, ó, encostou na outra, elas vão separar e não vai acontecer nada. Tem que ter muita energia, tá? Tem que ter muita energia, porque eu preciso quebrar as antigas ligações e formar as novas. Então, se eu não tiver energia suficiente para quebrar as antigas ligações, não ocorre reação química. E é isso que a gente chama de energia necessária para a reação acontecer. Né? Então, o choque tem que ter energia necessária para a reação acontecer. A famosíssima energia de ativação. Energia necessária para a reação acontecer. Então, para ocorrer uma reação química, tem que haver o choque. Tem. Mas o choque tem que ser efetivo. Não é qualquer choque. E para um choque ser efetivo, ele precisa de uma orientação adequada e uma energia adequada. Tá? Senão, não forma produto. Agora, uma outra coisa importante é a frequência dos choques. Né? Frequência, número de choques por unidade de tempo. Número de choques por segundo, aí, por exemplo. Tá? Quanto mais choques eu tenho por unidade de tempo, né, mais choques por segundo, maior a velocidade da reação. Tá certo? Tende a ser maior, né, a velocidade da reação química. Tá? Então, fatores que interferem na orientação geralmente são fatores intrínsecos da própria molécula. Quer dizer, aqueles fatores da própria molécula. Né? Ela já tem uma estrutura fácil, ela já tem uma orientação fácil ou tem uma orientação difícil. Aí não tem jeito de a gente mexer muito. Então, na orientação, a gente não consegue melhorar a orientação, né? Vamos dizer assim. Mas energia a gente consegue. Se o choque estiver com baixa energia, eu posso fornecer mais energia e aumentar a velocidade da reação. Tá? E se eu forneço mais energia e passo a ter também mais choques por unidade de tempo, aumento a frequência, eu também aumento a velocidade de reação química. Então, isso é muito importante vocês entenderem isso, tá? Porque isso aí é o que mais cai no Enem. Pronto, está aí o slide aí, o que mais cai no Enem. Tá? Os fatores que interferem na velocidade de uma reação química. Tá? Os fatores que interferem na velocidade da reação química. Então, é um raciocínio em cima da teoria dos choques, em cima do mecanismo da reação química. Você vai raciocinar em cima disso. Tá? Você vai raciocinar em cima disso. Então, olha só, primeiro fator, concentração dos reagentes. Ó, Ramon, você esqueceu, você escreveu até de vermelho. Esqueci, não.
Isso aí é para você não esquecer desse fator. Não esquecer desse fator. Esse fator concentração dos reagentes é extremamente importante. Tão importante que ele é tratado à parte, tá? O fator concentração dos reagentes, tá certo? Então, é importantíssimo. O que é concentração? A quantidade, né, por unidade de volume. Né? Então, quanto maior a concentração, mais moléculas eu tenho. Quanto mais moléculas eu tenho, mais colisões, maior a velocidade. Então, está aqui na frente. Ó. Esse colchete quer dizer concentração, tá? Esse colchete quer dizer concentração em mol por litro. Nós vamos usar muito isso aí. Agora, nesses capítulos cinética e equilíbrio, a gente usa muito isso aí. Então, quanto maior a concentração, maior a velocidade. Ah, eu quero aumentar a velocidade da reação química? Quero. Uma das coisas que eu posso fazer é aumentar a concentração dos reagentes. Produto não, tá? Produto não determina a velocidade da reação. Quem determina a velocidade é o choque dos reagentes, tá? Então, esse fator importantíssimo. Guarda ele. Lembra do slide? Ah, ele estava escrito vermelhinho lá em cima, tal. Na hora da prova a gente até lembra assim, né? Bom, agora nós temos fatores que são intrínsecos, né? Que são da natureza das substâncias, tá certo? Então, o estado físico dos reagentes eu posso mexer. Eu posso mexer. Mas a natureza química do reagente eu não posso. Tá? A natureza química ela é intrínseca do reagente. Colchetes, concentração, mol por litro. Tá? Mol por litro. Então, estado físico eu posso mexer. Então, se eu passo a substância para o estado gasoso, é onde tem maior agitação, é onde tem mais colisões, tá certo? Então, aumenta a velocidade. Então, no estado gasoso, a velocidade é maior no estado gasoso do que no estado líquido, que é semelhante ao estado aquoso. O que é o estado aquoso? Dissolvido em água, ou seja, é líquido. Tá? O aquoso é o dissolvido em água, então é líquido. Certo? Então, líquido e aquoso é semelhante, e o estado sólido é a menor velocidade. Reagentes no estado sólido costumam ser ruins para reagir. Costumam ser ruins para reagir. Se eu pego um reagente no estado sólido, o iodo, por exemplo, né? ele é um sólido, cristal. Se eu passo ele para o estado gasoso, eu aumento muito a reatividade dele. Tá? Agora, tem um outro negócio que é intrínseco, não tem como mexer, que é a natureza química do reagente. Então, tem reagente que é ótimo para reagir, tem reagente que é péssimo para reagir. Tá? Ruim demais para reagir. Às vezes, por causa daquilo que eu falei lá, e está escrito embaixo aí também, que é a complexidade da reação química. Às vezes a molécula é grande demais, tem que quebrar muitas ligações, não sei o quê. Então, ele é ruim para reagir. Mas isso é intrínseco dele, não tem como eu melhorar isso. Tá? Ele nasceu assim, né? Vamos dizer, intrínseco, quer dizer que ele nasceu assim. Não tem como você mexer nisso. Tá? Bom, agora, atenção. Atenção. Estado físico e natureza química dos reagentes, às vezes, conflitam. E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Tá? Quer dizer, o melhor estado físico é o gasoso, né? Para a velocidade da reação. O melhor estado físico é o gasoso. Mas tem gás que é péssimo para reagir. Né? Exemplo, gás nobre. Né? Gás nobre, hélio, neônio, né? Péssimos para reagir. Tá certo? E são gases. Né? E são gases. Tá? Então, a gente tem que olhar o estado físico? Tem. Mas tem que olhar a natureza química do reagente também. Tá? E a gente tem sólidos que são excelentes para reagir. Né? Sólido não devia ser bom, né? Mas tem sólido que é excelente. Pólvora. Né? Sem querer fazer trocadilho, mas a pólvora reage de maneira explosiva. Né? A pólvora reage de maneira explosiva. Tá? Metais alcalinos, sódio, potássio, rubídio, césio, você joga dentro da água, a reação é explosiva. O césio, então, é explosivo mesmo. Tá? Então, é uma reação fortemente exotérmica.
produz hidrogênio, o hidrogênio incendeia, é uma reação muito doida. Tá? Então, tem sólidos que reagem muito bem. Tá certo? Inclusive, tem a ver, né, gente, com aqueles chamados potenciais eletroquímicos, né? Alto potencial de oxidação, né? Alto potencial de oxidação, os metais alcalinos terrosos, né? Reage que é uma beleza. Agora, já tem aqueles metais nobres que têm baixo potencial de oxidação, é o caso do cobre, da prata e do ouro, que são péssimos para reagir. Tá certo? São péssimos. Então, você tem que olhar as duas coisas, né? O equilíbrio disso aí, né? O estado físico e a natureza química, não é olhar um só, não. Tem que olhar os dois. Tá? Muito bem. Superfície de contato. Bom, quanto mais contato você tem dos reagentes, maior a velocidade da reação. Por quê? Porque mais colisões eu vou ter. Agora, gás está no máximo de contato, né? Os átomos, as moléculas estão lá separados, está no máximo de contato. Então, não tem como mexer na superfície de contato de gás. Mas sólidos e líquidos têm. Né? Então, o caso clássico que aparece em tudo quanto é vestibular é o comprimido efervescente. Você pega o comprimido efervescente, né? Vitamina C efervescente aí, um Sorrisal, um Alka-Seltzer, é uma pastilha, né? Tem pouca superfície, né? Tem pouca superfície. Você põe dentro d'água, gasta 1 minuto mais ou menos para dissolver. Agora, se você quebrar ele, transformar ele em pozinho, você vai ter muita superfície. Então, a velocidade vai ser bem maior. Tá? Então, isso é manjado. Tá? E líquidos também, né, gente? Se eu pego um copo igual esse aqui, né? Se eu pego um copo igual esse aqui, cheio de álcool até na beirada, tá? E toco fogo, vai ficar queimando aqui só na beirada. Vai demorar para queimar o álcool todo. Agora, se eu jogar esse álcool no chão, espalhar ele na superfície, tocar fogo, rapidamente vai acabar o álcool todo. Quer dizer, a velocidade da reação vai aumentar muito, porque aumentou a superfície de contato. Tá? E o mais manjado que tem é o ferro, né? É o prego, a palha de aço e o pó de ferro, que é a limalha de ferro. Né? Então, se eu pego 10 gramas de ferro na forma de prego, 10 gramas na forma de palha de aço, 10 gramas na forma de limalha, pó de ferro, e põe para reagir com soluções idênticas de ácido, né? Você sabe que metal reage com ácido, produzindo gás e hidrogênio. O prego vai ser uma reação muito lenta, né? A palha de aço já vai ser bem mais rápida, quer ter mais superfície. E o pó de ferro, a limalha de ferro, vai ser mais rápido ainda. Então, isso é muitíssimo manjado. Tá? Muitíssimo manjado, não se esqueça disso aí. Tá? Não pode errar, né? Isso é manjado, não pode errar, é a fácil, né? Bom, temperatura. Gente, temperatura, ela interfere em duas coisas importantíssimas. A agitação das moléculas. Quanto mais as moléculas agitam, aumenta a frequência de colisões e aumenta a energia das colisões. Tá? Então, temperatura é um fator importantíssimo. Tá? Nós vamos ver aí no final que uma variação de 10 graus centígrados tem um efeito enorme sobre velocidade de reação química. Tá? 10 graus centígrados altera, geralmente dobra, né? 10 graus centígrados para mais, né? Geralmente dobra a velocidade de reação química. Então, temperatura é um fator importantíssimo. Não se esqueça dele. Tá? Não se esqueça dele. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade de reação. Certo? Pressão. Bom, pressão só se aplica para gases, né? Não adianta eu fazer pressão em sólido nem em líquido. Pressão só se aplica para gases. Aumentou a pressão, vai ter mais colisões também, com mais energia. Então, pressão tem um efeito parecido com a temperatura. Tá? Só que para aumentar a pressão, você gasta energia danada. Tá? Para aumentar a pressão no gás não é tão fácil assim, não. Você passa de 1 atmosfera para 2 atmosferas, dobrar a pressão, não é tão fácil assim, não. Tá? Muito bem. Então, pressão tem um efeito mais, né, sobre os gases. Catalisadores. Catalisadores são manjados.
né? Eles aumentam a velocidade de reação química. Tá? Ah, como que eles aumentam a velocidade da reação química? Diminuindo a energia necessária para a reação acontecer. Né? Diminuindo a energia necessária para a reação acontecer, diminuindo a energia de ativação, energia necessária para a reação química acontecer. Tá? Então, os catalisadores têm esse efeito aí. Aumenta a velocidade, né, das reações químicas, diminui a energia de ativação. Tem um slidezinho para isso daqui a pouco. Tá? Agora, existem os inibidores. Inibidores são aqueles que diminuem a velocidade de reação química. Ah, Ramon, eles aumentam a energia de ativação? Não necessariamente. Até pode agir aumentando a energia de ativação. Mas, geralmente, eles agem por outros mecanismos. Tá? Eles combinam com o reagente, impedem o reagente de reagir com o outro. Tá? Então, tem várias maneiras de inibidores prejudicarem a velocidade de reação química. E aí vem uma pergunta também, cara do Enem. Tá certo? Indústria farmacêutica e indústria de alimentos. Na indústria farmacêutica, tá? Na indústria farmacêutica, eu estou preocupado em aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade dos processos? Na indústria farmacêutica. Eu estou preocupado em aumentar a velocidade ou diminuir? Aumentar. Aumentar. Eu quero produzir aquele medicamento o mais rápido possível. Então, na indústria farmacêutica, eu vou aumentar a concentração de reagente, vou aumentar a superfície de contato, vou aumentar a temperatura, vou colocar catalisador, etc. Agora, na indústria de alimentos, eu estou interessado em aumentar velocidades ou diminuir velocidades? Diminuir. Aí eu quero diminuir a velocidade de deterioração do alimento, né? Para o alimento não estragar, tá certo? Então, aí que você coloca inibidores. O que são os inibidores? Os famosos conservantes de alimento. Né? Os conservantes de alimento, inclusive algumas vitaminas, vitamina E, vitamina C, são antioxidantes, né? Impede a oxidação, impede que o alimento estrague rapidamente. Então, isso é muito interessante. Cara do Enem perguntar isso aí. Tá? Gente, catalisador, tem um famoso catalisador que vocês conhecem da biologia, que é a enzima, né? Com suas propriedades e tal, e tem muitos catalisadores na química inorgânica, né? Principalmente metais e cerâmicas. Tá? Existem muitos metais e muitas cerâmicas que são catalisadores, certo? Bom, e a complexidade da reação química eu já dei um toque, né? Então, se a orientação do choque for difícil, a reação é mais lenta. Se a orientação do choque for fácil, a reação é mais rápida. Se o número de ligações a quebrar e a formar for muito grande, a reação é lenta. Mas se o número de reações que eu tenho que quebrar, tenho que formar, for pequeno, a reação tende a ser mais rápida. Tá? Bom, então cuidado com esse slide. Tá? Concentração dos reagentes. Não esqueça de forma alguma. Temperatura também não. Tá? São fatores importantíssimos. Mas tenta lembrar de todos os outros. Ramon, pode ter outros fatores? Claro, pode ter outros fatores. Então, tem reação química de luz para acontecer. Né? Presença de luz, ausência de luz. A fotossíntese é um exemplo. Né? Uma reação fotoquímica, precisa de luz para acontecer. Tá? Então, você pode ter outros fatores aí também. Esses são os principais. Tá? Normalmente, a gente elenca esses aí. Né? Gente, aqui, ó, ação dos catalisadores sobre energia de ativação. Né? Então, está aqui, ó, o complexo, a reação, né? Reagente dando produto, entalpia em função do caminho da reação, né? Entalpia inicial, entalpia final, variação de entalpia. Agora, do reagente até o ponto mais alto, eu tenho a energia necessária para a reação acontecer. Energia de ativação sem catalisador. Né? Então, sem catalisador, eu tenho que chegar até lá em cima. Eu preciso dessa quantidade de energia. Com catalisador, o complexo ativado tem menor energia. E a energia de ativação com catalisador é menor. É como vocês estão assistindo aí a Olimpíada, né? Esses negócios, que o sujeito faz aqui a corrida aí de 110 metros com barreira, né? É como se você abaixasse aquela barreira. Tá? Fica mais fácil. Né? Fica mais fácil do sujeito correr
a velocidade dele vai aumentar. Então, aqui é como se fosse isso. Você abaixou a barreira energética, você tornou a reação mais fácil de acontecer. Então, o catalisador, o papel dele é esse. Tá? Então, quando eu coloco um catalisador, muda o quê? Muda o complexo ativado. O complexo ativado agora é outro. Tá? É um complexo ativado de energia menor. Diminui a energia de ativação, tá? E aumenta a velocidade da reação química. Muda o complexo ativado, diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade. Altera o ΔH? Não. Altera o produto? Não. Tá? Catalisador não faz isso. Tá? Beleza? Então, o catalisador diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade de reação química. Acho que isso é uma das coisas mais manjadas que tem na química, né? Uma das coisas mais manjadas que tem. E aqui nós temos um exemplo que está meio desaparecido das provas, tá? É bom a gente chamar a atenção dele, né? Está meio desaparecido, que é o catalisador automotivo, tá? Esse catalisador, gente, ele é colocado no escapamento do carro, no escapamento, no cano de descarga, tá? Dos veículos, certo? Então, ele é uma peça, né? Que é aquele gás que vai sair no escapamento passa por dentro dessa peça. Então, se vocês observarem aqui, ó, deixa eu pegar a mãozinha aqui. Se vocês observarem aqui, tem um detalhe aqui embaixo, é como se fosse uma colmeia, tá? É como se fosse uma colmeia, ela é cheia de buraquinhos, tá? Por que assim? Para ter muita superfície de contato, tá? Então, é uma cerâmica, é um suporte cerâmico revestido com óxido de alumínio e alguns outros metais, tá? Metais mais raros. Então, é uma cerâmica, tá? E envolvida aí pela carcaça metálica, né, do cano de descarga, certo? É uma dilatação do cano de descarga. Então, vê essa colmeia lá dentro e os gases tóxicos, né, que vêm do motor do carro, que são hidrocarbonetos que não sofreram queima, escapar do motor sem queimar, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio. Eles passam pelo catalisador e o catalisador diminui a energia de ativação, ocorrem reações aqui dentro com mais facilidade, tá? Ocorrem reações com mais facilidade e sai do outro lado gases inofensivos ou menos problemáticos, água, nitrogênio e o gás carbônico. Quer dizer, o gás carbônico, ele no ambiente, você sabe, ele tem um problema do aquecimento global, não sei o quê, mas é melhor CO2 do que CO, né? Porque o CO combina com a hemoglobina, impede transporte de oxigênio e tal. CO é bem pior. Então, é melhor eliminar CO2 do que eliminar CO. Então, isso aí, gente, já é de fábrica agora. Tá? Quando inventaram isso aí, não. Você tinha que trocar o escapamento do carro, etc. Agora, hoje, isso aí é de fábrica. Tá? Carros a combustível, né? Seja álcool, seja gasolina, seja óleo diesel, eles têm que ter esses catalisadores para diminuir a emissão de poluentes. Tá? Daqui a uns anos, o pessoal vai passar tudo para carro elétrico, né? Aí não tem a emissão desses poluentes mais. Tá certo? Mas isso é muito importante, tá? E o pessoal pergunta aqui duas coisas. O que o catalisador faz? Aumenta a velocidade da reação, ajuda a transformar emissões tóxicas em gases inofensivos, tá? E a outra coisa que eles perguntam é por que é uma colmeia, por que está cheio de buraquinho, por que é tanto caninho assim, por que não é um canão para o gás passar lá dentro? Porque essa colmeia cheia de buraquinhos aumenta a superfície de contato dos gases com o catalisador, também é importante. Tá? Agora, não vai me falar em prova, né, que também aluno já respondeu isso em prova, qual que é a importância do catalisador nos carros? Aumentar a velocidade do carro. Não tem nada a ver com aumentar a velocidade do carro. Isso aí está no escapamento, filho, tá? Isso aí tem nada a ver com o funcionamento do motor. Isso aí está no cano de descarga. Tá? Isso aí não é lá dentro do motor para queimar melhor o combustível, não é nada disso, não. Tá? Catalisador automotivo é para diminuir a emissão de poluentes. Tá certo? E os caras põem letra A, aumentar a velocidade do carro, e o sujeito vai feliz da vida e mata.
catalisador aumenta a velocidade, então só pode ser do carro. Tá? Não é nada a ver com o carro, é com essas reações aí de transformar emissões tóxicas em gases inofensivos. Belezinha? Certinho? Tá bom. Internet deu uma falhadinha aqui, mas vamos lá. Tá dando para ouvir bem aí, gente? Tá, só cortou um pouco seu áudio, só. Deu uma picadinha aqui, mas já voltou, né? Deixa eu até desconectar o meu aqui da rede, que aí dá uma piorada, né? Muito bem, então nós temos aí 4 situações, tá? Cara do Enem, certo? Cara do Enem, né? Então, nessas 4 situações aí, eu tenho aumento de velocidade de reação química, tá certo? Aumento de velocidade de reação química. Então, a primeira aí é no cigarro, tá? A primeira é no cigarro. O sujeito pegou lá o cigarro, né? O sujeito pegou lá o cigarro, vou pegar um charuto aqui, né? Ele pegou lá um cigarro, certo? E aí, na hora que ele puxa, né? Na hora que ele puxa lá o ar, né, para dentro do cigarro, na hora que ele traga, né? Isso aí chama tragar, né? Na hora que ele dá aquele puxão lá, a ponta do cigarro fica vermelha. A ponta do cigarro fica vermelha, né? Por quê? Porque aumentou a velocidade da queima dos componentes do cigarro, certo? Então, na hora que você dá a tragada lá no cigarro, não fumem, tá? Não é um negócio legal, tá? Então, a ponta do cigarro fica vermelha, tá? Por que a ponta do cigarro fica vermelha? O que aconteceu para a ponta do cigarro ficar vermelha? Qual o fator que aumentou a velocidade da reação aí? Então, na hora que você traga o cigarro, olha só, lá dentro do cigarro é uma combustão. Então, tem o material do cigarro, fumo, papel, né? Asa de barata, não sei o que, lá no meio, né? E o oxigênio. Então, você tem os dois reagentes, você tem o cigarro e o oxigênio. Na hora que o sujeito traga o cigarro, ele joga o oxigênio para dentro do cigarro. Então, ele aumentou a concentração de reagente. Tá? Então, ele aumentou a concentração de reagente. Então, nesse caso aqui, o fator, né, foi o aumento da concentração de um dos reagentes, no caso do oxigênio, o aumento da concentração dos reagentes. Tá? Aqui embaixo, o sujeito machucou o dedo, deu aquela ralada no dedo, né, machucou o dedo, e aí jogou água oxigenada. Na hora que jogou água oxigenada, na mesma hora, a água oxigenada quebra, reage, forma bolhas de gás oxigênio. Forma bolhas de gás oxigênio. Por que essa quebra da água oxigenada nos ferimentos é tão rápida? Por que essa quebra é tão rápida? Qual que é o fator que interfere aqui? Presença de enzimas chamadas catalases ou peroxidases. Peroxidases. Tá? Presença de enzimas, catalases ou peroxidases. Quer dizer, presença de um catalisador. Né? Enzima é um catalisador. Então, a velocidade da decomposição da água oxigenada nos ferimentos ela aumenta devido à presença, então, de catalisador, enzima, no caso, que está presente na carne, no sangue. Tá? Tem essa enzima aí, chamada catalase ou peroxidase. Aqui é um truque, né? Truque de cozinheiro. Cortar os alimentos em pedaços menores para cozinhar mais depressa. Né? Então, você quer cozinhar a cenoura, você corta ela em rodelinhas aí, põe na água aí para ferver, que vai cozinhar mais depressa. Qual que é o fator que foi envolvido aqui nesse caso? Qual que é o fator envolvido aqui nesse caso? Aumento da superfície de contato. Aumento da superfície de contato. Muito bem. Né? Aumento da superfície de contato. E o último aqui, ó, outro truque de cozinheiro, né? Usar a panela de pressão. Usar a panela de pressão para cozinhar mais rápido.
né? Você vê que esses programas de culinária, tipo MasterChef aí, né? Que eles obrigam o sujeito a cozinhar mandioca em 20 minutos, né? O sujeito corta a mandioca em pedaços pequenos para aumentar a superfície de contato e ainda põe na panela de pressão. Por quê? Qual que é o fator que aumenta a velocidade na panela de pressão? Pressão de vapor. Não é a pressão, não, tá? É a temperatura, tá? A temperatura é maior para a fervura da água, tá? Quer dizer, tem a ver com a pressão de vapor, né? A pressão de vapor aumenta, né? E por causa da pressão de vapor aumentar, aumenta a temperatura de ebulição da água. Mas não é a pressão dentro da panela que faz cozinhar o alimento, não. Tá? No efeito aqui não é um efeito da pressão, é um efeito da temperatura, tá? Porque pressão só age em gases, né? E você não cozinha gases, né? Espero que não, né? Então, pelo menos não me chama para comer na sua casa aí, né? Uma sopa de gases aí que eu não vou não, tá certo? Então ali você tem um efeito de temperatura. Então dentro da panela, né? Aumenta a pressão de vapor, aí tá certo, tá? Aumenta a pressão de vapor, consequentemente, aumenta a temperatura de ebulição. Então, o fator que interfere na velocidade é a temperatura dentro da panela de pressão. A água, gente, dentro da panela de pressão, ela ferve entre 115 e 120 graus. Tá? Entre 115 e 120 graus. Em vez de ferver Ô, a 20 Ramon, graus, ela ferve entre 115 e 120. Oi. no caso da panela de pressão, eu me confundo um pouco com isso. A água que vai aumentar a temperatura de ebulição dela, ou seja, ela vai evaporar, mas com a temperatura já mais alta, ou que, como é que fala? Os alimentos que vão... Não, é a água mesmo. Não depende do alimento. Tá? Se você colocar só água dentro da panela de pressão, ela vai ferver entre 115 e 120 graus. Tá? Claro que depende da qualidade da panela de pressão, tá? Como é que ela foi construída, certo? Mas o que acontece é o seguinte: a água começa a ferver e aumenta a quantidade de vapor lá dentro, vai aumentando. E esse vapor não consegue sair. Então, esse vapor que vai acumulando lá dentro e dificulta a formação de mais vapor. Tá certo? Então, quanto mais vapor eu tenho dentro da panela, mais difícil fica formar mais vapor, isso que a gente chama de aumento da pressão de vapor, e isso aumenta a temperatura de ebulição da água. Até que a pressão fica tão grande que levanta aquela válvulazinha, igual você está vendo aí na imagem, e aí escapa o vapor e aí a pressão equilibra lá dentro e fica equilibrada numa alta temperatura. Tá? Mas isso é independente de ter o alimento ou não lá dentro. Se você colocar só água, ela vai atingir alta temperatura também. Tá bom? Gente, isso aqui é a cara do Enem, né? Isso aqui é a cara do Enem. Tá? Isso aqui não tem nem que ver. Outra aqui, cara do Enem, ó. Olha aqui, ó. O sujeito põe lá uma manchete de um jornal, né? Falando lá, ó, carne moída deve ser preparada na presença do cliente, diz especialista. Carne moída no açougue, né? No açougue, nem em casa, não. No açougue, tá? Você chega lá no açougue, você pede carne moída. Então, o cara vai pegar um pedaço de carne, vai moer na sua frente, tá? Então, carne moída deve ser preparada na presença do cliente, diz especialista. O jornal, na segunda, flagrou casos irregulares, são caros, embalagem com selo do Ministério da Agricultura, pode ser vendida. Deixa eu explicar o que é isso, tá? A carne, gente, você pode ter ela na forma de peça, tá? Uma peça de carne, pedaço, que é o bife, ou você pode ter a carne moída. Tá? Qual que é o problema aqui? O que está aumentando daqui para cá? O que está aumentando? Superfície de contato. Superfície de contato com o ar, superfície de contato de contaminação. Tá? Então, a carne moída tem grande superfície de contato com o ar e ela pode contaminar, estragar muito rápido. Certo? Então, por isso que o ideal é que ela seja moída na frente do cliente. Tá?
Mas existem embalagens que têm selo, né, do Ministério da Agricultura, que podem ser vendidas, porque são carnes que são congeladas, elas são moídas e congeladas, um processo ultra rápido. Você vê isso aí no freezer de supermercado. Tá? E os supermercados também, eles conseguiram aí, né, uma autorização, tá, para moer uma certa quantidade de carne e já deixar previamente moída para facilitar o processo. Porque é local que vende carne demais, tá? Então ela não fica tanto tempo exposta. Mas tem que ser balcão frigorífico, tarará, tudo direitinho. Não pode ficar ali em cima do balcão, carne moída de jeito nenhum. Tá? Então, é questão de superfície de contato, velocidade de deterioração do alimento. Tá? Isso é muito importante. Então, essas coisinhas aí que é o Enem. Tá? O Enem gosta disso, tá certo? O Enem é chegada nisso aí. Agora, nós vamos dar um passo além do Enem. Tá? Ô, Ramon, mas o Enem pode cobrar isso que você vai falar aí agora? Pode. Pode. Mas não tem sido comum. Tá? Não tem sido comum, mas ele pode cobrar isso aqui que nós vamos falar agora. Certo? Ele nem se preocupa mais os fatores que interferem na velocidade de reação. Agora, essa parte aqui, ela é muito importante para entender o outro capítulo, que é o equilíbrio químico. Aliás, é uma coisa que eu acho curiosa, né? O programa do Enem não cobra lei de velocidade, que é o que eu vou falar aí agora, lei cinética. O programa do Enem não cobra lei cinética, não cobra lei de velocidade. Só que cobra constante de equilíbrio, que nós vamos ver na próxima aula. E uma coisa depende da outra. Tá? Então, eu acho muito esquisito isso. Né? Ele não cobra lei de velocidade, lei cinética, mas ele cobra constante de equilíbrio, que depende da lei cinética. Tá? Então, melhor a gente aprender a lei cinética. Né? Então, a lei cinética é conhecida como lei de ação das massas, ou lei de Guldberg-Wage, que são esses dois sujeitos aí. Ela foi proposta em 1867, tá? Então é coisa aí, né, do século XIX, né, com o seguinte enunciado. Olha o enunciado dela aí. Ó. A velocidade de uma reação química é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevadas a expoentes iguais aos coeficientes mínimos inteiros da equação balanceada. Ah, Ramon, pelo amor de Deus, não guarda isso nunca na minha vida. Calma, olha aqui. Pega uma equação balanceada. Né? Peguei uma equação balanceada. N2 mais 3H2 dando 2NH3. Certo? Coeficiente aqui é 1, né, gente? Não precisa descrever. Certo? Coeficiente aqui é 1. Estão cansados de saber disso. Né? Vou escrever aqui só para deixar tudo bem claro. 1N2 mais 3H2 dando 2NH3. A velocidade de uma reação química, V, é proporcional, alfa quer dizer proporcional, diretamente proporcional, produto da concentração molar dos reagentes. Aqui, ó, concentração de um reagente, concentração do outro. N2H2, produto, vezes, tá? Elevado ao expoente, que é o coeficiente mínimo inteiro da equação balanceada. O hidrogênio está elevado a 3, que é o coeficiente dele, e o nitrogênio está elevado a 1, que eu não preciso escrever. É isso. Tá? A lei de ação das massas, a lei cinética, é isso. Velocidade alfa, diretamente proporcional, produto da concentração N2 vezes H2, elevado aos seus coeficientes, elevado a 1, elevado a 3. Agora, existe um passo que a gente faz aqui, que é transformar o alfa, que é a proporção, numa igualdade. Então, na física, você já deve ter visto muito isso aí. Transformar a proporção numa igualdade. Então, você usa uma constante. Essa constante K, a gente chama de constante de proporcionalidade. No caso aí, chama constante de velocidade. Tá? É uma constante de proporcionalidade, mas nesse caso aí chama constante de velocidade. Tá?
Bom, então vai ficar V igual a K, constante de velocidade, que multiplica a concentração do nitrogênio, elevado a 1, que é o coeficiente dele, vezes a concentração do hidrogênio, elevado a 3, que é o coeficiente dele. Isso é lei de velocidade. Tá? Bom, a ordem da reação em relação a um reagente é o seu expoente. Então, se eu pergunto para vocês, qual que é a ordem da reação em relação ao nitrogênio? Expoente dele. Qual a ordem da reação em relação ao hidrogênio? 3. A ordem total é a soma dos expoentes. Então, qual que é a ordem total da velocidade dessa primeira reação aí? 1 mais 3, 4. 1 mais 3, 4. Tá? A soma dos expoentes. Tá? Agora vem aquela perguntinha marota, né? Essa ordem aí quer dizer o quê, Ramon? Essa ordem é a influência que o reagente tem na velocidade da reação. Como assim, Ramon? Não entendi. Não entendi. Simples demais. Olha aqui. Ó. Se eu dobro a concentração de nitrogênio, nitrogênio está elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. A velocidade dobra. Tá certo? A velocidade dobra. Tá? Então, imagine que a concentração de nitrogênio era 1. Dobrei para 2. 2 elevado a 1, 2. Então, multiplicou tudo aqui por 2, a velocidade dobra. E se eu dobrar a concentração de hidrogênio? 2 elevado a 3, 8. A velocidade fica 8 vezes maior. Então, a influência do hidrogênio é muito maior. O hidrogênio é de ordem 3, 2 elevado a 3, 8. Se eu dobrar a concentração de hidrogênio, a velocidade fica 8 vezes maior. Se eu dobrar nitrogênio, 2 elevado a 1, 2, a velocidade dobra. Agora, se eu dobrar os dois ao mesmo tempo? Aí eu somo os expoentes. 1 mais 3, 4. Então, vai ser 2 elevado a 4, 16. A velocidade vai ficar 16 vezes maior, que é coisa óbvia, né, gente? Dobrei um, dobrou a velocidade. Dobrei o 8, o outro multiplicou por 8. 2 vezes 8, 16. Se eu dobrar os dois ao mesmo tempo, vai dar 2 elevado a 4, vai dar 16. Tá? Então, isso aqui que é a ordem. Tá certo? Isso aqui que é a ordem, a influência de cada um. Carbono sólido mais 2 hidrogênio gasoso, dando metano gasoso. Agora vem um detalhe aqui. Ó. Sólido não entra na expressão de velocidade. Mas por que não? Porque sólido não provoca colisão. Sólido, gente, ele só vibra. Ele não sai do lugar, ele não agita. Quem reage é o outro que bate no sólido. Então, o sólido não provoca colisão. Alguém tromba nele. Tá? Então, por causa da lei cinética, o sólido não entra. No mecanismo da reação, o sólido não entra. Então, toma muito cuidado com isso. Viu? Mas muito mesmo. Tá? Você viu uma equação química. Repare os estados físicos. Está tudo gasoso? Joia. Tem um sódio lá no meio. Ih, rapaz, você já sabe o que vai acontecer. Né? Você já sabe o que vai acontecer. Então, não caia nessa. Tá? Velocidade vai ser diretamente proporcional à concentração do hidrogênio elevado a 2, que é o coeficiente do hidrogênio, V igual a K, concentração de hidrogênio elevada a 2. Qual a ordem do carbono? 0. A ordem do carbono é 0. Carbono elevado a 0. Se eu dobrar ele, 2 elevado a 0, 1. Não altera a velocidade. A concentração de carbono não altera a velocidade. Tá? A concentração de carbono não altera a velocidade. Agora, se eu aumentar a superfície de contato, não sei o que, é outra história. Aumentar a temperatura é outra história. Mas a concentração dele não afeta a velocidade. Tá? E aí vem a coisa manjada dos vestibulares aí, né? Muito manjadinho, tá? Vestibulares tradicionais aí, muito manjado, tá?
Você vai fazer vestibular aí, faculdade católica, ciências médicas, tá? Unifenas, UniBH, tá? Muito manjado isso aí, tá? O sujeito joga, você escreva a lei cinética para as equações abaixo. Primeira coisa, olha se as equações estão balanceadas. Tá? Aí está tudo balanceado, está tudo bonitinho, está tudo balanceado. Segunda coisa, cuidado com o estado físico. Cuidado com o estado físico. Tá? Então, essa primeira aqui não tem pegadinha nenhuma. Essa segunda aqui não tem pegadinha nenhuma. Essa aqui já tem. E essa aqui piorou. Tá? Cuidado. Então, aqui, ó. Primeira, V igual a K, K é a constante de velocidade. Pode pôr maiúsculo, minúsculo? Pode, tanto faz. Tá? Que multiplica concentração do N2, que multiplica a concentração de O2 ao quadrado. Gente, é produto, é multiplicação. Não vai pôr soma, não, tá? Tem muito aluno que vê essa soma aqui, ó, e joga uma soma aqui no meio. E nas alternativas de múltipla escolha, vai ter isso. Toma cuidado, é produto, certo? Então, N2 vezes O2 ao quadrado, tá? Então, espera aí. Quais são os fatores que interferem na velocidade da reação mesmo? Esse tanto aqui. Cadê eles? Concentração dos reagentes. Está aqui. Concentração dos reagentes está aqui. E os outros fatores estão aqui. Então, K depende dos outros fatores, principalmente da temperatura. Está embaixo, está escrito aqui, ó. O valor de K depende das condições em que a reação ocorre. Temperatura, pressão, estado físico, tem catalisador, se não tem. Tá? Então, o K varia se você mexe nessas condições da reação. Agora, a concentração é a parte. Por isso que eu falo para vocês, concentração é extremamente importante, tanto que ela é tratada separadamente. Certo? V igual a K, concentração de eteno, C2H4, é o eteno, né? Vezes a concentração de hidrogênio, dá o etano. Tá? Beleza. V igual a K, concentração de hidrogênio vezes concentração de iodo. Não, Ramon, iodo é sólido. Espera aí. Eu posso colocar iodo elevado a zero. Cuidado com essa maldade. Porque às vezes o cara vê iodo aqui e já está eliminando. Calma. Iodo elevado a zero é 1. Então, é a mesma coisa que escrever isso aqui. Ó. Tá certo? Escrever desse jeito que está aqui em cima. E escrever desse jeito aqui embaixo é a mesma coisa. Então, tem aluno que, na hora que vê esse iodo aqui, ó, iodo é sólido, está eliminando. Isso aqui não pode ser essa alternativa, não pode ser assim, porque está elevado a zero. Quer dizer que a influência dele é zero. A ordem é zero, a influência é zero. Ele não participa da velocidade. Tá? E aqui é a mesma coisa. Né? Eu tenho dois sólidos, nenhum dos dois entra na expressão, mas poderia os dois entrar elevado a zero. Poderia os dois entrar na expressão e elevado a zero. Bom. Então, nesse último caso aí, a velocidade não depende de nada, não? Claro que depende. Depende da natureza química dos reagentes, né? Depende da superfície de contato, depende da temperatura, depende de catalisador. Agora, não depende da concentração. Tá? A concentração pode ser zero, então, claro que não, né, filho? Se eu tiver zero dos reagentes, como é que eu vou ter reação? Tá? Quer dizer, variar a concentração não altera a velocidade. Mas é claro que tem que estar presente, né? Senão a reação não acontece. Ajuda aí. Tá certo? Agora, então, esse último caso aí depende de temperatura, catalisador, superfície de contato, natureza química. Né? Pressão? Não, pressão não, que são sólidos. Pressão só age em gases. Tá? Pressão só age em gases. Então, vem cá. Eu quero aumentar a velocidade dessa primeira reação. Eu posso aumentar a concentração dos reagentes. Eu posso aumentar a temperatura, eu posso aumentar a pressão.
Eu posso pôr um catalisador. Ah, posso aumentar a superfície de contato? Não, já são gases. Gases têm o máximo de superfície de contato. Raciocina, raciocina. Tá? Raciocina. Cuidado. Tá certo? Beleza? Muito cuidado com isso aí. Tá? Bom, aí é o seguinte. O exercício clássico é esse. O clássico. Tá? Te dá a equação, pede a lei cinética. Esse é o clássico. V igual a K, concentração dos reagentes, elevado aos expoentes, tal. Beleza? Só que tem reação química que não obedece o clássico. Porque a lei de Gutenberg-Lage, a lei cinética, ela tem algumas restrições. Então, tem reações químicas que não obedecem. Então, como é que a gente faz? Experimental. Aí é laboratório. Aí você vai para o laboratório e testa no laboratório. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Calma, tá? Calma. Respira fundo. Bebe uma aguinha. Eu vou beber uma aqui. Ó. Bebe uma aguinha. Considere 3 experimentos feitos para estudar a reação expressa pela equação A mais B dando C. Tá? Aí eu quero de vocês a lei de velocidade. Eu quero a lei de velocidade. Tá? Não escrevi aqui não, mas eu vou colocar aqui. Determine a lei cinética. Determine a lei de velocidade. Tá? Bom. Aí você fala, moleza, né? V igual a K, concentração de A, concentração de B. Não. Não. Se a única informação que eu tivesse fosse essa, se eu só tivesse essa informação amarela, aí era igual que atrás. V igual a K, concentração de A, concentração de B. Mas se ele te deu experimentos, 1, 2, 3, você tem que analisar. Tá? Você tem que analisar. Então, como é que você faz? Você vai determinar a ordem da reação, tá? Para cada reagente. V igual a K, você sabe que é sempre. V igual a K. Agora, a concentração de A vai estar elevada a quanto? A concentração de B vai estar elevada a quanto? Então, aí você tem que determinar o expoente. Tá? Tem gente que acha isso dificílimo. Eu acho isso uma bobagem. Tá? Presta atenção. Presta só ter calma. Só ter calma. Eu quero determinar a ordem da reação em relação a A. O que quer dizer isso? Eu quero determinar a influência de A. Qual é a influência de A? Tá? Como é que A influencia isso aí? Ó, gente, eu tenho A e B. Se eu quero saber a influência de A, eu não posso mexer no B. Porque se eu mexo no A e no B, como é que eu vou saber a influência de um deles? Tá certo? Para eu saber a influência de A, B não pode estar variando. Então, eu pego 2 experimentos, olha aqui em vermelho, ó, onde B não está variando. Concentração de B, 3 mol por litro, concentração de B, 3 mol por litro. Tá? B não está variando. Aí eu vou ver o que acontece com o A. Aí eu consigo ver a influência de A. O que aconteceu com a concentração de A? Do experimento 1 para o experimento 2. Dobrou. A concentração de A multiplicou por 2. Aqui, ó. A concentração de A multiplicou por 2. Do experimento 1 por 2. E o que aconteceu com a velocidade? Multiplicou por 1. Ficou a mesma coisa, multiplicou por 1. Tá certo? Quer dizer, ó, dobrei o A e a velocidade continuou a mesma. Qual expoente torna essa igualdade verdadeira? O zero. Então, zero é o expoente de A. Zero é o expoente de A. Tá certo? Zero é o expoente de A. Então, eu peguei 2 experimentos onde B era constante.
para analisar, experimento 1 e 2. B não pode estar variando, porque eu não consigo analisar duas variáveis ao mesmo tempo. Tá? B está constante. A dobrou. Velocidade multiplicou por 1. 6 para 6 multiplicou por 1, né, gente? Tá certo? Qual é o expoente que torna isso verdadeiro? 2 elevado a 0 igual a 1. Ah, então vamos ver a influência de B agora. Isso, exatamente. Vamos ver a ordem da reação em relação a B. Qual a influência de B? Aí eu pego dois experimentos onde A é constante. Aqui, ó. A é constante no 1 e no 3. A é constante no 1 e no 3. Do 1 para o 3, o que aconteceu com B? Dobrou. De 3 passou para 6. E a velocidade? Dobrou também. Então, B dobrou e a velocidade dobrou. Qual o expoente que torna isso verdadeiro? 1. Então, o expoente de B é 1. O expoente de A é 0. O expoente de B é 1. Então, a lei de velocidade aqui, ó. V igual a K, A elevado a 0, B elevado a 1. Posso tirar o A elevado a 0, V igual a K, vezes concentração de B. Ramon, mas é a equação? Não olha, nem olha na equação. A equação só vai servir para você saber que A e B são os reagentes. Mas se você tem experimento, você tem que analisar o experimento. Tá mais ou menos claro? Vamos fazer mais um? Tá mais ou menos claro? Então, ó, se não entendeu, limpa o cérebro, aumenta a concentração, hein? Aumento da concentração, aumenta o aprendizado também, tá? Aumenta a concentração aí, tá certo? Senão aumenta a pressão, o negócio fica ruim. Vamos lá. Ó. Considere os 3 experimentos feitos para estudar a reação expressa pela equação R mais 2S, tá? Dando T. R mais 2S dando T. Ó, primeiro, não cai em pegadinha com esse 2S aqui, não. A equação não me interessa. A equação não me interessa, tá? Só para saber que R e S são reagentes, tá? Então, vamos lá. Ó. Determine a lei cinética. Então, aqui, ó. Eu quero saber o expoente de S. Eu quero saber o expoente de S. A ordem da reação em relação a S. Qual a influência de S? Então, ó, pego 2 experimentos onde R é constante. R não pode estar variando. Aí eu vou analisar S e a velocidade. S dobrou, 2. Velocidade dobrou, 2. Qual é o expoente? 1. Então, o expoente de S é 1. O expoente de S é 1. Tá? Ah, mas lá em cima tem um 2. Nem olha. Nem olha. Tá? Isso aqui é maldade pura. Se o sujeito te dá a equação só, se o sujeito só te desse a equação, o S ia ser elevado a 2. Mas quando ele te dá o experimento, você tem que achar a lei de velocidade pelo experimento. É a determinação experimental. Tá? É determinação experimental. Então, se ele te dá, aqui, ó, vamos comparar. Ó, esse exercício aqui, o cara só te deu a equação. Ah, então beleza, V igual a KN2O2 ao quadrado. Agora, quando eu tenho condições experimentais, esquece a equação. Você tem que olhar o experimento. Tá certo? Você tem que olhar o experimento. E dar graças a Deus que ele veio numa tabela, né, num quadro. Tá? Ele pode vir num texto, ele pode vir num gráfico, vira um inferno. Tá? Mas o mais comum é assim mesmo. Tá certo? Então, aqui, ó, R constante, S dobrou, velocidade dobrou, dobrou um, dobrou o outro, dobrou S, dobrou velocidade, expoente de S é 1. Agora vamos ver a influência do R. Vamos ver a influência do R. Ó, vamos ver a influência do R. 2 experimentos onde S está constante. Primeiro e terceiro. Primeiro e terceiro, S está constante. O que aconteceu com R? Triplicou.
De 2 passou para 6. E a velocidade? De 2 passou para 18, multiplicou por 9. Qual o expoente que torna isso verdadeiro? O 2. Então, R é 2. O S vai ser elevado a 1 e o R vai ser elevado a 2. Exatamente o contrário, tá? Que foi dado na equação. Exatamente o contrário que foi dado na equação. Isso se chama maldade da grossa. Tá? Maldade da grossa. Tá? Aí veio uma pergunta aqui, estou pensando aqui, se colocar 3 reagentes gerando 2 produtos. Olha, o número de produtos não interessa. Tá? Produto não interessa. Pode ter 3, 4, 5 produtos, não interessa. Interessa o reagente. Então, você tem reagente A, B e C. Então, se você quer saber a influência de A, você tem que achar 2 experimentos onde B e C estão constantes. B e C não estão variando. Se você quer pegar a influência de B, aí você tem que pegar 2 experimentos onde A e C estão constantes. Nós vamos fazer isso aí nos exercícios. Tá? Vai ter um desses aí no exercício. É maldade? É. Mas não é tão grande, não. Tá? No exercício é manjado a gente fazer isso. Tá? Mas a pergunta aí, que o 2, o S não tinha que ficar elevado a 2, é maldade pura. É maldade pura. Tá? Então, preste atenção nisso. Se ele te der só a equação, V igual a K, pronto. Tá? Faz lá. Agora, se ele te der o experimento, você tem que fazer as etapas, e é claro que nos exercícios nós vamos fazer sobre isso aí. Beleza?